Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu vou estar contando pra vocês a história de uma das marcas mais importantes dos Estados Unidos, inclusive uma das marcas historicamente mais importantes, ou se não a mais importante, do mercado automobilístico. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like aqui embaixo. Lembrando que aqui na descrição estão todas as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu antes. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a história da Ford e quem que foi essa mente genial por trás não só da marca, mas de todas as revoluções que ela trouxe para o mercado. Antes de tudo, a gente tem que entender quem foi esse cara aqui chamado Henry Ford. Henry Ford nasceu em 1863 numa fazenda lá no interior do Michigan. Ele sempre demonstrou uma curiosidade muito grande por saber como é que as coisas funcionavam, né? E ele sempre teve um interesse muito grande por engenharia e especialmente por motores. Afinal, era uma das obrigações dele na fazenda ajudar o pai com a manutenção dos motores, então ele sempre ficava ali analisando como é que eles funcionavam. O Henry dizia que se incomodava muito com a quantidade de trabalho braçal e de esforço que ele via os fazendeiros tendo que fazer, sabendo que já existiam pelo menos tecnologias que estavam aparecendo ali que poderiam auxiliar as pessoas nessas atividades. Quando ele tinha 12 anos de idade, foi a primeira vez que ele entrou em contato com um motor a vapor e isso deu meio que um clique ali na cabeça dele. Ele pensou, peraí, eu acho que é esse o caminho que eu tenho que seguir, principalmente para resolver uma questão muito séria na fazenda, que é a mobilidade. Aos 15 anos de idade, ele já era bem conhecido na região por consertar relógios, né? Um hábito que ele já tinha aí desde novo, porque ele sempre gostou de pegar relógios familiares, de amigos, e ficar desmontando, remontando, entendendo como eles funcionavam. Então, isso meio que acabou se tornando um trabalho quando ele era adolescente. Quando ele fez 16 anos, ele se mudou para Detroit, né? Então ele foi para a cidade grande e começou a arranjar alguns empregos, sempre ligados ali com a parte de mecânica e de motores. Aos 20 anos de idade, ele construiu sozinho o seu primeiro motor. Um pouco mais velho, o Henry se tornou engenheiro-chefe da Thomas Edison Company, que se vocês estão lembrando desse nome, sim, o Thomas Edison é o cara que inventou a lâmpada elétrica. Então assim, ele tinha um cargo bem alto numa empresa bem renomada e isso acabou dando um pouco mais de espaço para ele, um pouco mais de dinheiro também, para ele desenvolver alguns projetos pessoais. E foi aí que ele inventou o que viria a ser o primeiro veículo da Ford, né? Na verdade, o que ele fez foi juntar 4 pneus de bicicleta, colocar o motor ali que ele tinha feito e inventou um negócio que ele chamou de quadriciclo. Ele passou muitos anos aprimorando esse quadriciclo, mas assim, desde o primeiro teste ele já funcionava muito bem, ele só fez algumas alterações. Diferente do que a gente imagina, a Ford não foi a primeira companhia do Henry Ford, ele chegou a montar anteriormente 2 outras empresas. A primeira foi a Detroit Automobile Company, que não deu muito certo e acabou falindo. Depois ele montou a Henry Ford Company, que não era só dele, né, tinham outros investidores ali que também tinham voz de decisão dentro da empresa, e isso fez com que ele acabasse sendo demitido da Henry Ford Company. Demitiram o Henry Ford da Henry Ford Company. Isso aconteceu porque os investidores começaram a perceber que o Henry queria direcionar a produção da empresa para carros de corrida, o que acabou depois, inclusive, acontecendo bastante na carreira dele, né? A Ford ficou bem conhecida pela participação dela em corridas lá nos Estados Unidos. Mas naquele momento eles sentiram que aquilo não era o caminho que eles queriam tomar, então eles substituíram esse Henry, né, o Henry Ford, por um outro Henry, um tal de Henry Leland. E esse Henry Leland pegou a Henry Ford Company, né, essa empresa que demitiu o cara que deu nome para ela, e ele transformou ela simplesmente na Cadillac. Então, assim, não vou dizer que os investidores estavam completamente errados. Lá em 1903, apenas com 40 anos de idade, foi que ele abriu a Ford Motors Company, que aí de fato é a empresa da Ford que a gente conhece até hoje. Quando ele abriu essa empresa, o nome dele já estava um pouquinho conhecido no mercado, porque ele tinha lançado de forma independente ali, né, com os outros investidores também, um modelo de carro chamado 999. Esse modelo ele era para corrida e ele estava sendo usado por um corredor famosinho da época. Então acabou que o nome do Ford já estava um pouco na boca da galera, principalmente no setor automobilístico. Quando ele fez o evento de lançamento da Ford Motors Company, ele decidiu demonstrar a qualidade dos produtos dele justamente com o 999, que era o modelo que ele já tinha pronto e que estava tendo um bom desempenho. Inclusive, nesse evento que ele fez para lançar a marca nova dele, ele bateu com esse carro o recorde de velocidade terrestre que existia no mundo até aquele momento. Lá nesse período ali, começo de 1900, os carros eles eram feitos de forma bem artesanal, ou seja, cada peça era feita individualmente, eles eram juntados aos poucos, então isso fazia com que o processo fosse muito lento e muito caro. Então, além de subir o preço final do produto, né, porque o carro ele era vendido em preços exorbitantes, além disso você também tinha que esperar muito tempo até seu carro ficar pronto. O Henry Ford olhou para essa situação e falou, cara, isso aqui não tá legal, a gente precisa fazer um modelo mais eficiente, porque senão os carros nunca vão ser populares da forma que a gente precisa para fazer essa indústria se movimentar. Então a ideia que ele teve foi de setorizar a produção dos carros. O que ele propôs foi que cada funcionário tivesse apenas uma atividade e que esse funcionário
exercesse essa atividade durante todo o dia. Dessa forma, ele ia poder lapidar aquela atividade, né, fazer da melhor forma possível, porque ele só se concentraria em uma única coisa. Além disso, diminuía demais também a chance desse funcionário errar o que ele estava fazendo, já que ele fazia a mesma coisa o dia todo. Só para vocês terem uma noção, quando Ford implementou esse sistema de produção, cada carro da Ford era feito em cerca de 98 minutos, que para aquela época era uma velocidade inimaginável. A ideia dele não era só produzir mais carros, mas também conseguir fazer um estoque de carros, o que naquela época não acontecia. Os carros eram comprados por encomenda, então a ideia dele era que quando algum cliente quisesse comprar um carro da Ford, ele simplesmente pudesse chegar e eles já tivessem carros montados. Mas a única forma de garantir, né, a construção desse estoque seria com uma produção muito mais rápida do que se encontrava naquela época. E essa dinâmica, né, de linha de montagem que ele construiu, de dividir cada funcionário para fazer uma atividade em específico, foi o que ficou conhecido como Fordismo, uma mecanização do trabalho e uma forma de produção de massa que até aquele momento no mundo não existia. Ele também foi revolucionário na remuneração dos seus funcionários, já que a galera ganhava bem pouco naquela época, cerca de $2,50 por dia de trabalho, né? E ele decidiu que ele ia pagar $5 para cada funcionário por cada dia de trabalho, que naquela época era bastante dinheiro. A ideia do Ford era que, remunerando bem os funcionários, ele fosse garantir alguma fidelidade deles, né? E uma boa vontade maior para trabalhar. Além disso, ele sabia que oferecendo salários mais altos, ele ia ter mais pessoas se candidatando às vagas e garantir que ele poderia escolher os melhores mecânicos do país, e não só quem estava desesperado por um trabalho. Ele também foi visionário numa coisa que hoje em dia ainda é muito discutida, que é a diminuição da carga de trabalho. Ele diminuiu as horas semanais que as pessoas trabalhariam e também botou elas para não trabalhar final de semana. O que ele dizia sobre isso era que ele percebia que se uma pessoa trabalhasse durante muitas horas no dia, ela não conseguia dividir a atenção dela de forma efetiva e produtiva durante todas aquelas horas. Então, era muito mais lógico que as pessoas trabalhassem menos horas e que nessas poucas horas eles de fato se concentrassem e conseguissem produzir o suficiente. E eu tô falando aqui dos feitos do Henry Ford, né, que foi realmente uma pessoa muito revolucionária pro mercado dele, mas na vida pessoal o Henry tinha seus muitos pesadíssimos problemas. Ele foi conhecido por dois aspectos muito fortes na vida pessoal dele, que são extremamente contraditórios e não fazem sentido nenhum na minha cabeça, eu acho que não fazem sentido na cabeça de ninguém. Ele era muito conhecido na época por ser um grande pacifista, ele era muito contra as guerras e dizia que uma guerra era só um desperdício de dinheiro, de tempo e de vidas e que, de alguma forma, ele queria poder acabar com as guerras e fazer o mundo entender que isso era desnecessário. Tanto que ele financiou várias missões pacifistas para a Europa, para pessoas irem lá palestrar, irem lá se manifestar e tentar mudar alguma coisa em relação à guerra, mas, ao mesmo tempo, o Ford era um dos maiores financiadores do Partido Nazista na Alemanha. Não só ele era um grandíssimo financiador, né? Ele fornecia vários insumos ali para a produção de armas, de carros e etc. Então ele ganhava muito dinheiro com a guerra, como ele também foi condecorado pelo próprio Hitler como um dos maiores aliados ali do partido e um dos maiores responsáveis pelo sucesso do partido. Então, assim, como é que uma pessoa se diz um pacifista e ao mesmo tempo tá lá financiando o maior genocídio da história é uma coisa que eu não consigo entender. Aqui no Brasil, a Ford chegou em 1953 e ela produzia cerca de 150 carros por dia. Inicialmente, a produção da Ford aqui foi focada em caminhões de carga e tratores, mas depois ela chegou sim no setor de carros familiares. Hoje em dia, a atividade da Ford diminuiu muito no Brasil, ela estava tendo muito prejuízo nos últimos anos aqui, porém alguns modelos aí da Ford viraram alguns dos modelos mais vendidos na história do Brasil, como é o caso do Ford Ka. E apesar do quão revolucionário foi o Henry Ford, do Fordismo ter sim gerado todos os impactos que ele gerou na indústria, né, em vários outros modelos que vieram depois dele, o Fordismo caiu em desuso lá nos anos 70. E isso acontece porque, né, o mundo muda, tecnologias mudam, acabou que esse tipo de produção ficou muito cara, fazer aquela quantidade de estoque não fazia mais tanto sentido. É claro que o Fordismo foi proposto para resolver um problema, né, do começo de 1900. É claro que 70 anos depois o mundo tá diferente e a gente vai precisar de novos modelos para resolver os problemas daquela época em questão. E você já sabia essas curiosidades sobre o Henry Ford, sobre a marca da Ford? Já sabia o que era Fordismo? Deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma curiosidade sobre esse cara que eu não citei aqui no vídeo. Eu sei que tem muitas e muitas informações sobre a vida dele, então tentei dar uma resumida, mas se você sabe mais alguma coisa, me conta aqui nos comentários. Mais uma vez, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify estão todas aqui na descrição, então não esquece de dar uma olhadinha no nosso site e também na nossa plataforma por lá. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.